peixaria preferida. É sua granja e peixaria preferida. Melhor preço garantido, aqui você economiza. É sua granja e peixaria preferida. É sua granja e peixaria preferida. Rua Joaquim Nabuco, box 45, Ceasa, Centro, telefone 77 988555641. Granja e Peixaria Frank, coxa e sobrecoxa, galinha caipirinha, bacalhau norueguês, linguiça de porco, mista e de frango. Tudo em peixes e frangos pra você, num só lugar. Granja e Peixaria Frank. A taverna volta já já, depois dos nossos parceiros. Estamos de volta com o seu programa preferido, sábado à tarde, A Taverna. E, Cão, a gente introduziu, né, do primeiro bloco, falamos um pouco sobre arte e o que iremos falar no dia de hoje. E, Cão, me diga aí, em sua concepção ou em concepção de algum autor, o que é arte para você? Vinícius, eu vou aproveitar aqui só uma rápida abertura. Queria dar um parabéns hoje para minha tia, Leia, lá na cidade de Macaé, Rio de Janeiro. Está completando mais um ano de vida. Desejo um feliz aniversário, que Deus possa estar abençoando. Amém. Mas então, vamos falar sobre arte, né? A arte, a gente pode entender a arte como uma atividade humana, uma atividade de expressão, de comunicação. E quais seriam as linguagens, né, que a gente pode usar para expressar a arte? Tem diversas, pode ser a pintura, a arquitetura, a escrita, a música, o desenho, né? Assim, várias formas da gente poder tá expressando a arte. Então a arte acho que é uma forma de você comunicar uma emoção humana para os seus próximos, né? Na sociedade em geral. Tem uma definição de arte que eu gosto bastante, que assim, a arte, ela transmite o que as palavras não conseguem exprimir. Ou seja, a gente pode definir a arte também, não sei se você concorda comigo, Cão. A arte é uma, e você falou, você até tocou nesse assunto e citou aí, que a arte ela é uma atividade exclusivamente humana. Sim. Então, um animal, ele não consegue criar arte. A arte, ela tem, na essência dela, essa característica humana. Como você falou, a arte, ela é uma forma de expressão humana, e dentro dessa expressão há várias linguagens que a gente conhece, a música, o teatro, a arquitetura, sim, são pinturas. Então a gente pode entender a arte dessa forma. E essa frase, essa definição eu gosto muito, que ela transmite o que as palavras não conseguem transmitir. Perfeito. Quando você olha uma tela, uma pintura de Peter Rubens, por exemplo, um artista do movimento barroco, você olha aquela tela, você fica vislumbrando os detalhes, e ela tem em si mesma uma beleza. Eu acredito nisso, eu sou dessa vertente, porque hoje em dia vivemos uma espécie de relativização, né, Cão? Sim. Do que é belo, e isso muito tem a ver com a modernidade, o modernismo, os tempos contemporâneos que vilipendiaram esse conceito de beleza, esse conceito de arte. E entrando no assunto de beleza, do que é o belo, em sua opinião, Caon, como a gente pode definir o que é belo? São fatores subjetivos, são fatores objetivos? A definição atual de belo e o que as pessoas aceitam como beleza hoje é uma definição que faz sentido, em sua opinião? Então, diga aí suas quanto a essa questão de beleza, né? Assim, a gente fazendo esse gancho, a gente pode dizer que a arte moderna, ela tem uma ruptura gigante, ela tem um ódio à beleza, né? Esse é o primeiro ponto. Mas sobre a beleza, existe uma beleza que as pessoas tentam relativizar, né? Que a beleza ela pode ser tratada tanto de forma subjetiva como objetiva.
porque a beleza também você pode apreciar ela de modo individual, mas a primeira característica da beleza é que a gente tem que entender que a beleza é uma virtude. Na beleza está presente o bem e a verdade, né? Santo Agostinho, o próprio Platão e Aristóteles, né? O próprio Santo Agostinho que bebeu muito dessas fontes, né? Platão e Aristóteles falavam muito sobre isso. O belo, ele traz pra gente uma consolação. Então, quando a gente pensa em beleza, Santo Agostinho mesmo, ele fala que uma coisa é bela só por existir. Nós humanos somos belos só porque a gente existe. Então, ou seja, nós somos uma expressão artística de um criador onipotente e nós somos uma expressão de arte desse criador, né? Então, assim, só pelo bem e a verdade, o amor de termos sido criado, a beleza já existe por si só. Mas, assim, a beleza, como eu falei, né? Ela é algo que nos traz consolação. E a beleza, ela não necessariamente ela precisa ter um valor estético envolvido, né? Tipo assim, algo não precisa ser bonito para ser belo. A gente, por exemplo, o filme A Paixão de Cristo, né? Todos os ouvintes aqui devem ter assistido. Eu acho que é um dos filmes mais feios que uma pessoa já pode ter visto, né? Tipo, as humilhações, as imagens fortes, né? O sofrimento. Mas todo mundo tem que concordar que aquilo é um filme bonito. É um filme belo, porque o importante daquilo não é a questão estética, mas sim a mensagem. Então, qual era o bem, qual era a mensagem da Paixão de Cristo, né? Então, assim, a beleza, a arte, ela é uma forma da gente poder expressar a beleza, mas, assim, a beleza é uma virtude. A beleza é algo que deve ser cultuado. Então, a beleza nos traz consolo. É muito interessante esse ponto de vista, Cal. E a gente remete aos gregos, aos clássicos, igual você falou. Você falou de Santo Agostinho, que Santo Agostinho bebeu da fonte dos clássicos gregos. E a nossa civilização ocidental, ela é baseada, ela é estruturada em 3 pilares fundamentais, que você sabe muito bem. Que é a ética grega, o direito romano e a moral cristã. Sim. Então, a nossa civilização, ela, se hoje está em decadência, não sei se você concorda comigo, Concordo. é porque essa estrutura basilar que sustenta a civilização ocidental, ela vem sido relativizada e desconstruída, né? Igual muitos aí vem dessa ideia da desconstrução. E voltando sobre a questão dos gregos, achei interessante porque Platão e Aristóteles, eles tinham a divergência do que é esse belo, né? Porque Aristóteles era aluno de Platão por muitos anos. No entanto, ele divergiu do seu mestre e seguiu sua própria cosmovisão. Porque Platão, ele tinha aquela ideia do mundo ideal, né? Que nós vivemos aqui no mundo dos sentidos, que é uma cópia do mundo ideal. Sim. E se a arte é uma representação dos sentidos, então a arte seria a cópia da cópia. E que a beleza estaria no quão próximo a gente conseguiria chegar dessas coisas do mundo ideal. Ou seja, para Platão, a beleza ela estaria restrita nessa ideia do belo, ou seja, o quão próximo a gente poderia alcançar esse ideal. E Aristóteles diz, não, a beleza está nas coisas que a gente está presente. Não é no mundo das ideias, no nosso mundo. Aí entra naquela questão, né? Que ela pode ser tanto subjetiva como objetiva. E esse é o divisor de águas, porque Aristóteles ele defende a ideia de que a beleza é objetivo. Tem a questão do... Uma coisa ela é bela, igual você falou, é bela em si mesma, não depende do meu julgamento de valor daquilo. Ela é bela em si mesma. Isso é interessante, porque hoje é totalmente o contrário. Hoje a gente vive naquela ideia, na máxima de que o que é belo pra você não é belo pra mim. Ou seja, cada um tem sua visão. E é uma discussão interessante, porque a gente vai entrar sempre nesse... Peraí, é verdade, não é? Pode falar. Porque assim, hoje em dia, né?
voltando a falar dessa questão da arte, a arte ela virou uma coisa comercial. As pessoas tentam buscar uma originalidade, né? Mas apenas aplicando estética. Tipo assim, não, isso aqui é feito por fulano de tal, isso aqui tem a característica de... Se a gente pega, por exemplo, Brasília, né? Oscar Niemeyer, que é tipo, atualmente considerado um dos maiores arquitetos do Brasil, eu não concordo. Mas assim, qual a beleza que a gente vê em Brasília? Nenhuma, tipo... a beleza arquitetônica... O que que aquela cidade traz de paz, né, para a nação? Não tem nada. O Rio de Janeiro, com toda aquela desgraça, a gente consegue... até o próprio Cristo Redentor. O Cristo Redentor, ele tem mais beleza para quem vem de fora do que para nós que estamos aqui no Brasil. Muitos brasileiros não sabem nem o sentido do Cristo Redentor estar ali, né? E por que num dos pontos Mais altos e mais belos da cidade, né? Porque assim, para qualquer pessoa que chega na cidade, aquele é um ponto chave da cidade, né? Qualquer foto de cartão postal do Rio, de 9, 10 vai ter aquilo ali. O Cristo Redentor, ele só existe ali em função da abolição da escravidão. Então, quando a princesa Isabel, né, assina a Lei Áurea, e as pessoas, os escravos, né, são libertos, na sociedade naquela época surgiu um sentido de agradecimento. Então, tipo assim, nossa, a gente precisa agradecer a princesa Isabel por ter nos libertado. E aí na época foi organizado, não, vamos criar uma estátua da princesa Isabel e colocar no Rio de Janeiro. Ela recusou. Ela falou, não, se querem fazer uma homenagem, que façam para o verdadeiro Salvador e Redentor de todos os povos. Então, daí surgiu o Cristo, e por isso que foi batizado de Cristo Redentor, né? Então, eu vejo às vezes muitos evangelhos falar, não, aquilo é adoração, não tem nada a ver. Tipo, o Cristo Redentor só está lá por uma expressão de beleza, por um significado. Assim, isso aqui é um símbolo que Cristo é o Redentor de todos os povos, né? Se hoje temos aqui um Brasil de pessoas livres, é por isso que essa obra de arte está lá. Então, além de uma expressão estética, tinha um valor, tinha uma virtude, tinha um bem naquilo, né? Hoje em dia, é a estética pela estética. Então, as pessoas não se preocupam mais em trazer um sentido, uma virtude para uma expressão de arte, né? Igual você estava comentando antes, as pessoas falam que a beleza ela tem que nos comunicar com o divino. Então, assim, a beleza ela tem que nos remeter ao divino. O nosso mundo, né? Ele é um mundo de caos, de pecado, de amargura, de dores. Então, a beleza é esse conforto, a beleza é o que nos faz a gente olhar para algo e aquilo nos remeter a um mundo ideal, né? Um local mais alto, onde a gente possa pensar e refletir e trazer o belo também para a nossa família, para os outros. Completando o que você disse, né? E eu não sabia desse fato histórico do Cristo Redentor. Sim, foi lá. Uma curiosidade muito interessante. Era para ser uma estátua da princesa Isabel, só que ela recusou. Ela falou que não fizessem aquilo de forma alguma. A família real, ela Sim. tinha essa estirpe, né? Você falou sobre a falta de sentido e Viktor Frankl, ele fala sobre isso. Ele fala que o mal do século é a falta de sentido. A gente vai estudar e procurar entender o porquê tantas pessoas se matam hoje. Porque muitas pessoas estão em depressão profunda. Uhum. Talvez tudo se inicia com essas desconstruções que acabam acarretando nesses problemas sociais. A arte, ela, para Scruton, um expoente conservador, Sim. ele justamente o que você acabou de falar, Caum, ele falava o seguinte, que a arte, ele tem essa função de nos conectar com o divino, o que gera a contemplação. Aí eu faço o questionamento. Se você pegar uma obra de Picasso, por exemplo, A Mulher Chorando, Uhum. aí você, um artista hoje mundialmente reconhecido, as obras valem fortuna. Só que se você olhar para analisar a obra, qual a contemplação que ela exprime para você? E assim, você precisa de uma ajuda de alguém para ele explicar para você o que significa aquilo. Sim.
Ou seja, ela não é bela em si mesma. Concorda comigo? Se algo é belo em si mesmo, ninguém precisa ficar explicando o porquê ela é bela. Ela é Exato. bela. É porque ali só tem presente um padrão estético, mas falta a ausência da virtude, da consolação, do belo, né? Então é isso. E o modernismo, como ele vem com essa ideia de disrupção, desconstrução, muito o que a gente falou lá no primeiro episódio sobre o conservadorismo, a Sim. ruptura, ou seja, a prepotência de achar que nós aqui nesse plano agora, no presente, somos melhores do que todos aqueles que nos precederam. Isso é uma prepotência gigantesca que a gente vê muito presente nos autores, nos pintores, nos músicos modernos. Falta essa humildade de reconhecer os nossos predecessores. E eu acho interessante que essa desconstrução, ela acarreta diretamente no nosso dia a dia. Sim. Nas ruas, nas nossas praças. Inclusive essa semana, né? Até citando aqui um texto que foi publicado no Destra Conquista por Bruna Carol, minha namorada, inclusive. Então tem um parágrafo onde ela coloca assim, que o fator originalidade ficou mais valioso do que a beleza em si. A tradição clássica se rompe na modernidade. Esse novo padrão é criado pelo artista francês Marcel Duchamp, com sua obra Fonte, um urinol de porcelana branco. Através dela, se torna evidente que qualquer coisa pode ser considerada arte. Desconstruindo conceitos tradicionais, a beleza vem sendo percebida de forma subjetiva no mundo moderno. O gosto pessoal é um novo parâmetro, trazendo problemas como a não exigência de habilidades ou criatividade pelo autor. Então, essa obra de Marcel Duchamp, de 1917, só confirmar aqui, isso mesmo. Então, um festival de arte. Ele se revolta tanto com o que vinha acontecendo ali no período, que ele simplesmente pegou aquele vaso, né, de Mictório, choque, né? um mictório, botou a assinatura dele... Acho que a fonte é o nome da... A fonte. E levou. Então, assim, aquilo ali também virou arte. Então, assim, daí a gente vê o nível. Eu acredito que isso é algo organizado. Isso não é algo assim... simplesmente acontece. Não é orgânico, é proposital. É proposital, porque assim, o intuito é deixar as pessoas na modernidade o mais distante possível do que é alto, do que é uma alta cultura, como você falou, dessa moral cristã, você se elevar às coisas do belo e você viver num mundo caótico. Até essa questão das cidades, né? Como eu citei aqui do Cristo Redentor, ele é mais valioso para quem vem de fora do que para... Pergunta para um carioca, tipo, ele tá nem aí pro Cristo Redentor. Aquilo ali não significa exatamente nada para ele. A escada para ele é mais importante, porque ali é a chance dele tá dando um golpe, tá puxando dinheiro de um turista do que a obra em si, né? E assim, a gente percebe a violência gritante, né, naquela cidade. E você pode observar que os locais mais violentos são os locais mais feios. Isso é um padrão geral que a gente pode observar na nossa sociedade, né? O Brasil é um país de muitos homicídios. Só que se você pegar os locais onde acontecem mais homicídios, é justamente os locais mais feios. Porque, por exemplo, você chega para uma cidade como Gramado, você tem uma arquitetura bonita, você tem ruas organizadas, né? O ambiente, o conforto de uma viagem é totalmente diferente. Você vai fazer uma viagem para Salvador, às vezes você volta estressado. Porque, assim, fora o calor, né? O clima da cidade é um clima hostil. Falta beleza, né? Falta organização. Então, você não tem consolação. Mesmo que tenha de bonito na cidade, não é proveitoso. Porque, assim, a falta da beleza, ela incomoda, ela gera caos. Interessante, né? A obra que você falou e a fonte, que talvez seja o pontapé para esse movimento modernista, né? Sim. De relativização da arte e da relativização do belo. Interessante que Scruton fala sobre isso, que no modernismo o original ele acaba tendo mais importância do que o belo, ou seja, você fazer algo original que ninguém fez é mais importante do que a beleza em si. Sim. Então, isso é uma desconstrução, isso é o pensamento revolucionário no seu auge. Dentro da arte. Dentro da arte. E também outra coisa, outro ponto, os artistas modernos. Aquelas artes
abstratas, as obras artísticas abstratas. Inclusive, foi um brasileiro que recentemente expôs em Nova York duas obras dele, que a gente volta para aquele ponto que eu falei anteriormente. Você olha para a obra, não há contemplação. Alguém tem que lhe explicar o que é aquilo. Alguém tem que lhe explicar o que o autor quis dizer com aquilo. Então, não faz sentido, ao meu ver. E entramos em outro ponto. A arte, para você ser um artista famoso, um artista que suas obras fossem reconhecidas, que elas exprimissem beleza e não feiura, requer estudo, habilidade, talento. Por exemplo, Rembrandt, um dos maiores pintores holandeses. E talvez é conhecido como um dos maiores da história. As obras dele, hoje muito reconhecida, inclusive ele era reconhecido em vida, muito poucos pintores são reconhecidos em vida, mas ele era reconhecido em vida. Mas para ele chegar naquele ponto de sofisticação, de detalhe, de sombra, luz, cores, foi necessário um estudo muito grande. Ele foi estudar artes na oficina de arte, salvo engano, da Holanda, no primeiro momento, depois ele foi para Veneza. Mas havia estudo, havia tentativa e erro. E não era a primeira obra que ele fazia que era reconhecida como bela. Ou seja, há trabalho, há estudo. E hoje em dia a gente vê pessoas que se elevam como artistas e as obras deles, me desculpe, mas não é uma obra bela. Por que eu devo dar reconhecimento para aquela obra se ela não me gera contemplação? Que a gente se coloca assim, poxa, eu faço isso. Esse rabisco aí, eu também consigo fazer. Então, exato. Por que eu tenho que reconhecer essa obra como uma obra valiosa? Então, é um assunto muito interessante de se debater. E voltando um pouco aos clássicos, o próprio Aristóteles ele dividia a beleza em... Ele fazia tipificações. Eu tenho até aqui, ele dizia assim, olha, tem o tipo de beleza sublime, que é aquela beleza que você, por exemplo, de uma catedral. Que ele causa aquele impacto, que você olha, você entra dentro de uma catedral, tem aqueles desenhos, tudo organizado, sim, o padrão, simetria, harmonia. Ele diz, acho interessante que ele fala assim, tem um dos tipos de beleza que ele coloca, que é a beleza do feio. Parece que não faz sentido, né? Mas quando ele fala assim que é a beleza do feio, é, por exemplo, os animais ferozes. Sim. Tem aquele... É feio aquele ser, não lhe gera contemplação, mas existe nele mesmo um tipo de beleza. Então, olha o nível de esforço do pensamento que Aristóteles ele chegava. E isso é o que divergia também de Platão. Ele falava assim, que também tinha um tipo de beleza chamado beleza do horrível. Sim. Ou seja, o que é a beleza do horrível? É as grandes tragédias. Por exemplo, você vai ver uma obra de Shakespeare. É uma grande tragédia aquilo ali, aquela peça teatral. No entanto, é bela em si mesma. Então, olha só como os clássicos eles divergem totalmente dos modernos, contemporâneos. A beleza, ela tem características objetivas. E hoje, como você diz muito bem, hoje beleza é qualquer coisa. E isso faz todo sentido, até se a gente relativizar, por exemplo, com as bombas atômicas, né, na Segunda Guerra, a beleza da tragédia, né, do caos. Para os japoneses, aquele momento ali, principalmente de Hiroshima, aquilo ali... Antes você tem ali, né, um povo assim, totalmente voltado para a guerra, acreditando nos ideais. A partir daquele momento, é automático, né? Seja do imperador ao cidadão mais comum. Fala, tipo, acabou. A guerra não é isso não é algo bom, entendeu? Não é algo que a gente tem que fugir de guerra. Então, aquilo é automático. Para os cientistas, né, que lançaram a bomba, o primeiro impacto, né, tipo assim,
poxa, nós conseguimos, né? Tipo assim, nosso projeto deu certo. Tem até muitos documentários sobre isso, né? Que falam assim, que a segunda bomba, ela foi lançada num local errado de propósito. Se não me engano, acho que todos ou quase todos que estavam no avião, né? Dos lançamentos das bombas, acho que se suicidaram. E o contexto é justamente isso, porque assim, primeiro vem aquele impacto, né? Tipo, algo original, nós fizemos isso. E 14 minutos depois você para e pensa, o que nós fizemos, né? Tipo assim, nós destruímos o mundo. A partir do que nós fizemos, nós causamos um caos irreversível. Então, assim, há muitas teorias e documentários, né, que afirmam que a segunda bomba ela foi errada de propósito por quem estava no avião, porque, assim, aquela dor de ter causado a morte de milhares de pessoas, né? Então, assim, vamos jogar isso aqui em um lugar que não vai ser tão danoso, porque, assim, o que a gente fez foi... Então, tem essa questão, né? Então, você fazer algo original, que você está expressando algo e você não consegue gerar um consolo, você não consegue transmitir uma mensagem de paz, de belo, você só vai causar dor e caos. Quando a gente fala de arte, né, moderna, eu acho que qualquer evento de arte em São Paulo hoje, a gente fica mais aterrorizado do Chocado. tipo assim, nossa, que coisa bela, né? Porque, no geral, incitação à pedofilia, são pessoas peladas, tipo, sem sentido, entendeu? Mas pegam a escultura antigamente, né? As pessoas estavam nuas, mas assim, você tem um sentido daquilo. É a né? beleza do corpo. Não te causa um espanto, não te causa dor. E muito sobre isso, Cão, sobre esse relativismo, é que chega a ser engraçado, mas já aconteceu em mais de uma ocasião, uma pessoa, um faxineiro, chegar no museu e ver aquela bagunça, como tudo é arte, e o cara vai e joga fora. Aconteceu no extremo norte da Itália, em um museu. O pretenso artista pegou um ambiente e jogou garrafa de vinho para um lado, bituca de cigarro, bagunçou o chão todinho. O faxineiro chegou à noite, falou, moço, houve o que aqui? Aí limpou tudo e jogou fora. Aí o mais interessante é que depois teve que fazer uma restauração. Parece... Olha, quando, por exemplo, acontece um problema com uma grande obra, uma grande pintura, e acontece um problema técnico, aí vem fazer aquele processo de restauração cuidadoso. Então os caras foram fazer uma restauração da obra, que simplesmente bagunçar o ambiente totalmente. Pagar de novo as garrafas, as bitucas de cigarro. Então, assim, tem um autor que eu não sei se é Scruton ou Chesterton, que ele fala sobre isso. Que o senso comum, ele é um saber humano que, se você não provar ele, o que você, suas ideias, não vale de nada. Uhum. Por exemplo, o mesmo caso desse rapaz, que pretenso artista, que pegou o ambiente, bagunçou todinho, mas o faxineiro, ele não vê aquilo como arte, é o caos, é a bagunça, é a desorganização. Então isso passa muito sobre essa desconstrução. Sim. Começou lá, igual você falou, no início do século XX. Isso é importante. Às vezes a pessoa, isso não é relevante, mas é importante, porque o processo revolucionário, ele tenta destruir o atual estado de coisas. E para isso, ele vai atacar todas as vertentes. É a arte, é a beleza, é a família, Sim. é as instituições, é o indivíduo, são as liberdades. Então, o processo revolucionário, ele é hostil. Então, eu acredito que nós, como conservadores, temos que tomar mais cuidado e prestar mais atenção até no conteúdo que consumimos. Essas músicas carnavalescas, estamos no carnaval. Qual a contemplação que lhe gera escutar a música? Dessas que estão em alta aí. Uhum. Você ouve, lhe gera um sentimento, uma aproximação com o divino? Isso realmente acontece? O que você acha, Cão? De forma alguma acontece, né? Se a gente observar, principalmente agora esse período de carnaval, onde as pessoas acreditam, né, que tipo é uma época que tudo é permitido. Posso fazer qualquer coisa porque nessa data aqui é a data que a gente tem, né, para viver no caos,
na insanidade, na bestialidade, né, de uma forma geral. Mas tem muitos estudos, inclusive, que falam, por exemplo, uma pessoa, quanto mais você escuta música sertaneja, o seu padrão de relacionamento seja seus relacionamentos amorosos, sua vida conjugal, é como se você estivesse fazendo auto-hipnose, você sempre está se baseando por aqueles padrões, entendeu? Então, tem gente que até exagera, não, quem gosta de sertanejo é corno, mas não é, porque assim, você ficar preso sempre naquelas narrativas, né, tipo assim, de amor mal resolvido, fui largado, tomei um chifre. Então, a sua forma de ver um relacionamento, a sua forma de você se relacionar, como você se porta, sempre vai seguir aquele padrão, porque assim, é como se fosse uma auto-hipnose. Você fica ouvindo aquilo ali enquanto você está trabalhando, ou você está limpando a casa, você está ouvindo aquele tipo de coisa. Então é aquilo que você adquire, né? Aquilo fica preso no seu subconsciente. Então você vai agindo ali de forma inconsciente, você nem percebe. Mas assim, você está pautado sobre aquilo. Tem muitos relatos, né, de pessoas que param de adquirir, consumir esse tipo de produto, e 80% dos problemas dela, né, ligado a essa área da vida, começam a desaparecer também. E veja como isso é importante. E nós que nos posicionamos como conservadores, ou pretensos conservadores, né, Cão? Tem muito conservador aí que se diz conservador, mas tá pondo carnaval. Uhum. Tenha cuidado com o que você consome, com o que você deixa entrar na sua casa, no seu dia a dia. Porque essa desconstrução, desconstrução progressista, ela tá em todas as coisas. E a arte e as suas linguagens, a música, é uma delas. Isso aí que você falou é perfeito, porque assim, hoje em dia, né, meio que ficou na moda ser conservador, mas assim, isso é você criar uma caricatura estética sem virtude, né, não tem beleza. Então, o que mais acontece, né, nesses casos, né, é você criar uma repulsa dentro dos seus familiares, porque assim, as pessoas te veem, não, fulano é um cristão, é um conservador, é um exemplo, mas dentro de casa, os filhos, a mulher sabe que não é daquela forma, né? Então, assim, você só tem a figura estética, então você cria um caos, porque, assim, você não transmite virtude, porque quem te conhece a fundo, né, sabe que aquilo ali é só uma capa. Então, você afasta muito mais, você cria uma ruptura, né, com a beleza. Então, você gera esse caos. E acho que é muito das coisas que a gente pode falar no segundo bloco, né? Quando a gente vê hoje, por exemplo, obras de arte sendo atacadas em museus, várias coisas, né? O pessoal jogando molho de tomate, pichando, tá muito disso. As pessoas estão querendo expressar um vazio dentro delas, né? Uma dor. Então, a forma delas fazerem aquilo, não. A gente precisa, como a gente não consegue fazer o belo, né? Expressar a arte de uma forma bela, a gente precisa chocar. Então, a gente destrói o que é belo. Entendi. Então, pessoal, a gente adentramos no assunto da arte, do que é belo, o que os clássicos dizem sobre esse conceito de arte. E no próximo bloco vamos aprofundar um pouco mais. Então, fica aí com a mensagem dos nossos patrocinadores e até breve. Quem tá no rádio, tá no mundo, tá no meio do povo. O rádio tem um alcance diferenciado, pois ouvir rádio é simples, é gostoso e faz muita gente feliz. Quem está trabalhando, quem está dirigindo, quem está em casa ou na estrada, não importa o que estejam fazendo, todos podem ouvir rádio. E ouvem, porque é bom e distrai. Por isso, quem anuncia no rádio se destaca e se sobressai. Para ouvir, não precisa de esforço e com pouca atenção, a mensagem já é assimilada. Seja um parceiro do rádio e amplie seus negócios. Você vai sentir a diferença. Anuncie no rádio. As empresas a seguir apoiam culturalmente esta emissora. Vem pra Carla Story, a original, qualidade é aqui, então venha comprovar. Carla Story
Trabalhamos com calçados, bolsas, cintos, brincos e acessórios em geral. E tem mais, em nossa loja temos um estúdio de beleza. Agora sim você vai arrasar. Carla Store, sempre com os melhores looks para te deixar sempre bela. Avenida Crescêncio Silveira, número 236 Centro, em frente à Faça Festa. A moda chega primeiro aqui. Carla Story. Granja e Peixaria Frank. Peixes e frangos de qualidade. Aqui tem a maior variedade. O preço é baixo de verdade. É referência na nossa cidade. Na Granja e Peixaria Frank tem tudo que você precisa. É sua granja e peixaria preferida. É sua granja e peixaria preferida. Melhor preço garantido, aqui você economiza. É sua granja e peixaria preferida. É sua granja e peixaria preferida. Rua Joaquim Nabuco, box 45, Ceasa, Centro, telefone 77 988555641. Granja e Peixaria Frank, coxa e sobrecoxa, galinha caipirinha, bacalhau norueguês, linguiça de porco, mista e de frango. Tudo em peixes e frangos para você, num só lugar. Granja e Peixaria Frank. A taverna volta já já, depois dos nossos parceiros. Vocês ouviram aí nossos patrocinadores, a Granja e Peixaria Frank e a Carla Store. E sobre a Granja e Peixaria Frank, pessoal, é uma empresa que tem há mais de 20 anos aqui em Vitória da Conquista. Fornece tudo em peixes, frangos e defumados. Faz a entrega no WhatsApp 779-8855-5641. Pode chamar lá que o pessoal tem um super desconto, preço bom, produtos de qualidade. E vocês não vão se arrepender. E a Carla Store é a novidade da cidade, né? Faz 6 meses que inaugurou. Aqui em frente à Faça Festa. Tudo em artigos femininos. Inclusive tem um estúdio de beleza no fundo, Cal. Que é impressionante. Faz cílios, sobrancelha, manicure, pedicure. A mulherada vai gostar, viu? Vai Conceito gostar. inovador, né? É um conceito diferente de loja, né? Sim. Que a mulher vai lá, compra roupa, compra o acessório e ainda se arruma, né? A parte do cabelo, a unha. Já dá pra os fazer tudo, cílios, né? Você vai lá, em um lugar só. produz, já compra a roupa e sai. É uma ideia, é um conceito muito interessante que é o lado do empreendedor na nossa cidade, Vitória da Conquista, né? Pois bem, pessoal, vamos voltar à temática aqui do programa de hoje, sobre arte. E, Caon, em sua concepção, o que é que você acha aí dessa relativização que a gente citou muito na parte das pinturas, essa relativização, essa podridão mesmo, Sim. não é nem relativização, podridão que as pessoas vêm consumindo em grande massa na música, as pessoas vêm consumindo conteúdo nas próprias redes sociais, que se distanciam do belo e muito. Em sua opinião, isso se dá por quê? Isso é benéfico, não é? Tem uma frase do Scruton, né? Que ele diz assim, que a beleza está desaparecendo do nosso mundo porque vivemos como se ela não importasse. Então, assim, acho que individualmente as pessoas deixaram de se importar com a beleza, né? Assim, algo precisa ser belo. As pessoas não se importam mais com isso. As pessoas têm uma característica urgencialista, né? Tipo assim, focam nessa questão da originalidade. Então, quando o sentido se torna apenas o lucro, apenas a vaidade pessoal, né? A beleza é algo comum, é para todos. Então, quando as pessoas perdem esse sentido, vem daí. Então, assim, as pessoas atualmente, elas precisam se reconectar com o belo, né? E isso em todas as áreas. A gente sabe, né, que existe uma programação para fazer essa ruptura, seja por televisão, seja por música, mas as pessoas também deixaram de buscar nesse padrão. Muitas nem já cresceram num mundo onde esse padrão nem E é existe. mais difícil ainda. Porque assim, se a gente pega o funk do início dos anos 2000, já era ruim, mas assim, quando a gente pega o de 2023 é muito pior. E sobre isso que você falou, sobre reconectar com
com o que é belo, com o que é vislumbrar aquela obra artística, seja a música, ou seja uma peça teatral, seja uma pintura, mas vislumbrando, contemplando e se aproximando com o divino, né? Aquela ideia sacramental. A gente não vê isso nas obras modernas. Os cantos gregorianos, né? A gente colocar aí no Spotify, pessoal, conservadores aí, parem de ouvir Léo Santana, Ivete Sangalo, coloque no YouTube cantos gregorianos, Até coloca mesmo... uma orquestra Sim. e ouça aquele trabalho instrumental. Se dê um tempo, faça uma reflexão sobre aquilo que você ouviu, tente consumir aquilo de verdade, que você vai ver a beleza daquilo. Até mesmo a gente pode falar na música cristã, né, vamos dizer assim, entre aspas, seja no meio evangélico, no meio católico, as músicas deixaram de evidenciar o principal, que é um louvor a Deus. As Verdade. pessoas chamam de louvores, né, mas assim, você escuta tem sabor de mel. Então, assim, o que isso tem de belo? O que isso tem de edificante? As músicas de hoje viraram narrativas de emoções passíveis, muitas vezes tolas do ser humano, né? Porque se a arte é tudo, né? Exato. Porque assim, não, basta apenas que, tipo, se as pessoas choram, é porque Deus está falando, não tem nada a ver. Então, assim, quando você tira do louvor, né, o principal, que é o Deus, isso é um antropocentrismo, né? Tipo assim, é como se Deus tem que chegar até nós, não o oposto. Então, a gente vê que essa ruptura com a beleza, ela é um caos geral. Independente, a gente falei aqui do sertanejo, mas a gente pode falar também da música cristã, né? Moderna, também é horrível. Então, assim, você escuta um canto gregoriano, né? Às vezes você pega soldados templários, né? Os caras marchando pra uma guerra, andando, atravessando toda a Europa, né? Pra chegar a Jerusalém. Fome, noite perdida. Mas os caras cantando ali uma música de alta adoração a Deus, né? Evocando virtudes, sem se preocupar com a própria vida, né? Só apenas não estamos fazendo o que Deus quer. E que interessante, né? Nós conservadores, quando eu digo nós, os conservadores de verdade, que vivem esses princípios cristãos, esses princípios de não ruptura com o que nos precederam, mesmo no nosso meio, sinto falta de conversar com pessoas que consomem esses conteúdos belos em si mesmo. Sabe, Cal? Porque se a beleza, igual a gente falou, a beleza não é relativa e cada um tem seu conceito de beleza, então acaba que nada é belo. Sim. Você concorda comigo? Tem um exemplo prático, né? Tipo assim, você pode criar a cadeira mais bonita esteticamente do mundo, né? Mas se ninguém poder sentar nela, qual o valor que ela tem? Nenhum. Então, assim, acho que quando a gente quer expressar algo artístico, né? Algo belo não é algo só tipo, do nosso ego. Tem que ser algo que, tipo assim, todas as pessoas possam contemplar e se sentir confortáveis com aquilo. Pois então, pessoal, vamos encerrar aqui o assunto sobre arte. Espero que vocês tenham aprendido muito, que eu aprendi muito aqui com o Rodrigo, as ponderações dele. E sirva de reflexão que foi dito aqui sobre esses conteúdos que estamos consumindo. Se você quantos de vocês já ouviram uma sinfonia de Beethoven? A gente pode até deixar depois de clássica? referencial, né? Tipo, questões musicais, livros que a gente acabou utilizando, né? O movimento barroco, Sim. que ele é anterior a todo esse movimento modernista de ruptura. As obras barrocas são lindíssimas. Tem uma obra de Peter Rubens chamada Ascensão e Coroação da Virgem. Inclusive eu tenho essa tela em casa e eu fico meia hora assim, às vezes, olhando e não consigo contemplar de forma inteira, cabal, porque toda vez que eu olho, eu acho uma coisa nova. É incrível o trabalho que Peter Rubens teve para fazer essa tela. Você pega outra tela, por exemplo, Miguel expulsando Lúcifer, que entra naquela de Aristóteles, o belo feio, né? Sim. É uma imagem forte, o arcanjo Miguel pisando na cabeça de Lúcifer, empunhando uma espada, só que naquela feiura você contempla, há uma contemplação. Então, sirva de reflexão para os nossos ouvintes, que busquemos novos canais de consumo, Novos ideais. novos ideais, e viver esses ideais.
E antes do fim do programa, pessoal, a gente vai adentrar no assunto do próximo sábado, que iremos falar um pouco sobre a guerra da Ucrânia. Vai estar completando um ano, né? Completando um ano agora em fevereiro. E a gente vai tentar intercalar assim semanalmente um assunto mais de ensino, uma reflexão. E no outro sábado, a gente traz mais um assunto geopolítico que está acontecendo no mundo. Contemporâneo. Para ficar mais interativo, né, Cal? Sim. Então, Cal, o que você acha que está acontecendo na Ucrânia? Você acha que essa guerra vai acabar? Não vai? Eu acho que a guerra não vai acabar. Acho que agora a gente tá num ponto, né, desgastante já de conflito. Acho que tá cansativo. E toda guerra, né, principalmente pelo lado russo, quando você começa a ver seu povo já revoltado, né, cansado com... Que é algo que nós não temos aqui no Brasil, né, essa questão o nacionalismo. Aqui é muito, muito fajuto. Também foi uma tentativa de sempre separar os brasileiros dessa identificação, né, com sua própria cultura. Mas assim, quando o próprio povo começa a se revoltar, é um indício muito perigoso. E assim, já para os ucranianos, assim, eles estão conseguindo sobreviver, conseguindo proteger seu país, né, a duras custas, muitas perdas. Mas assim, a gente pode dizer assim, né, eu considero um vexame russo até agora. Só que vai fazer um ano de conflito e a gente tá vendo aí, né, pelo noticiário, uma chance de uma escalada global. Por outros fatores, né? Não só nessa questão Rússia e Ucrânia, mas assim, a gente pode ter a Finlândia entrando para a OTAN também, que é outro país que faz fronteira com a Rússia, né? E num local onde a Rússia tem a maioria do seu arsenal militar, né? Tá próximo uma região muito gelada, próximo à Finlândia. Então a Finlândia está entrando na OTAN, é outro risco. Então a gente vê tem a Alemanha também, né, cedendo os tanques. Então a gente vê que, apesar da guerra já estar desgastante, a chance do conflito se elevar é muito alta. E assim, pessoal, a guerra na Ucrânia, ela, pelo menos ao meu ver, ela não tem nenhum sinal que vai acabar tão cedo. Já tem um ano de conflito. Os russos, como o Carl falou muito bem, eu também concordo com ele, é um vexame russo. Supostamente o segundo melhores forças armadas do planeta, que se propuseram a invadir a Ucrânia. Que também o termo guerra é errado, eu quero pedir desculpa aos ouvintes, que é uma invasão russa. A Ucrânia não atacou o território russo. Sim. Atacou a ponte da Crimeia, mas que a Rússia anexou em 2014, então é território ucraniano. Então, é um vexame. A Rússia ela fez um planejamento de invasão rápida e tomar tudo aquilo em 14 dias e tirar o Zelensky e colocar outro presidente pró-Rússia no lugar. E já faz um ano arrastando esse conflito para um ano. Vários erros estratégicos, operacionais do exército russo, que seria, teoricamente, muito mais bem capacitado que o ucraniano. E era uma coisa que a gente nem imaginava, né? Acho que os próprios países europeus, acho que a invasão da Ucrânia só foi permitida porque, assim, a gente não vai brigar com a Rússia para defender a Ucrânia, né? Tipo assim... É complicado. Estamos te ajudando aí, né? Mas fica de boa. Então, é um assunto muito interessante, um assunto que está em voga no momento. E fiquem ligados que semana que vem vocês vão aprender muito, igual como a gente também aprende, né? Quando a gente vai conversando aqui, debatendo. E conto com vocês no sábado que vem. Então, pessoal, agora vamos nos despedir. Muito obrigado pela audiência, obrigado por nos ouvir, obrigado por nos assistir. E semana que vem estamos juntos. Fiquem com Deus e até sábado. Até sábado. Eu queria mandar um abraço especial para meu cunhado, né? Pedro Vitor, fez aniversário nessa semana. Então, meus parabéns. Então. Aproveitar, deixa, né? Como o K1 mandou um salve. Vou mandar aí uns abraços e muitos beijos para minha esposa, Carla Giovana. Tá grávida de Heitor, meu filho, mês que vem já tá vindo. Manda um abraço para minha mãe também, que falou para me manda um abraço, não esquece não, eu já tava esquecendo. Então, pessoal, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.